Bem-vindos! Hoje a gente mergulha numa história, muito particular do Antigo Testamento. O livro de Jonas. Sabe, quando a gente pensa em profeta, imagina alguém falando, pregando oráculos. Sim, as profecias, né? Exato. Mas aqui não. Aqui a gente tem a história de um profeta que resolve fugir do chamado de Deus. É um livro curto, mas, cheio de camadas. Muito bem, isso é verdade. A nossa análise hoje se baseia no material Jonas, Fuga, Misericórdia e a Soberania Divina. A ideia é, explorar a fundo essa jornada toda, né? A recusa do Jonas no começo. Aquela teimosia dele. Isso. E depois a misericórdia de Deus aparecendo onde ninguém esperava. E como o controle divino, a soberania, se mostra em tudo. Vamos ver o que essa fonte específica traz de novo para essa história que todo mundo acha que conhece. E para pegar atenção logo de cara, o contexto que a fonte nos dá é chave. Jonas é chamado para ir aonde? Nínive, capital do Império Assírio. Os assírios. Pois é, e eles não eram famosos pela delicadeza, né? Tinham fama de cruéis mesmo. Então mandar um profeta de Israel lá para pregar contra a maldade deles, parecia uma missão suicida, ou no mínimo, muito hostil. Isso já cria um clima tenso logo no início. E a reação do Jonas é imediata. E na contramão, né? Deus fala, vai para leste, para Nínive, e Jonas corre para o porto, pega um navio para Tarsis, lá para o oeste. O mais longe possível. Exato. E a fonte que a gente está usando aqui, ela bate nessa tecla. Não é só uma fuga geográfica, tipo botar distância física. Não. É interpretado como uma fuga espiritual mesmo. Uma tentativa de sair do radar de Deus, da vontade dele. Mas por quê? O que leva um profeta a fazer uma coisa dessas? Olha, aqui a análise do material fica bem interessante. A fonte sugere que o motivo principal talvez não fosse só o medo, embora Nínive fosse perigosa, sim. Faz sentido. Mas o ponto central, segundo essa leitura, é que Jonas sabia como Deus era. Ele conhecia o caráter de Deus. Sabia que Deus era compassivo, misericordioso. E ele, Jonas, não queria que os assírios recebessem essa misericórdia. Ele tinha medo que Deus perdoasse os inimigos de Israel. Nossa, isso é forte. É muito forte. Expõe uma complexidade humana, né? O conflito entre saber como Deus é e os próprios preconceitos, o nacionalismo, talvez um desejo de justiça ou vingança acima da graça para o outro. Essa tentativa de fuga, claro, não dá certo. O capítulo 1 já mostra isso, vem uma tempestade, mas uma tempestade daquelas. Violenta mesmo. Tão forte que até os marinheiros, que eram experientes, pagãos, ficam apavorados. Eles começam a rezar para os seus deuses, jogar carga fora. Tentando de tudo, né? E no fim lançam sortes para ver quem é o culpado. E claro... Cai em Jonas. Exato. Aí eu fico pensando, quando ele confessa e pede para ser jogado no mar, o que é isso? Desespero? Um sacrifício para salvar os outros? Ou só um reconhecimento tipo, ok, Deus me pegou? A fonte que a gente consultou interpreta essa cena como um momento de confronto, que não dava mais para evitar. Jonas admite, sou eu, tô fugindo de Deus. E pedir para ser jogado ao mar pode ser visto como ele aceitando as consequências, né? Talvez até para proteger os marinheiros que não tinham nada a ver com a história. Pode ser. E aí que a fonte destaca muito a questão da soberania divina. Não é só que Deus permite a tempestade, é que ele envia a tempestade como resposta direta à desobediência. Ah, interessante. É uma ação direta. Uma ação direta. E mais, ele prepara um grande peixe. O texto não diz que é baleia, né? Essa é a imagem popular. Mas Deus prepara esse peixe não para ser o fim de Jonas, mas para preservar a vida dele, para disciplinar. Um instrumento, então. Exatamente. Um instrumento de preservação e disciplina. Essa intervenção controlando a natureza, o mar, um peixe, para um propósito específico, isso é central para entender a soberania de Deus que o livro apresenta. A ideia de que Deus governa ativamente os eventos. Então o capítulo 2 nos joga para dentro do peixe. Um lugar inimaginável. Completamente. 3 dias e 3 noites ali.
A fonte descreve isso não só como ficar preso, fisicamente, mas como um tempo de reflexão profunda, de quebrantamento mesmo. E é de lá que Jonas ora. Como essa fonte analisa essa oração? É só um pedido de socorro ou tem mais coisa aí? Tem mais coisa. A análise da fonte aponta essa oração como um ponto de virada. É descrita como um verdadeiro quebrantamento. Jonas, naquela situação limite, reconhece que depende totalmente de Deus. Ele afirma: a salvação vem do Senhor. Uma confissão poderosa. Sim, forçada pelas circunstâncias, claro, mas parece genuína na expressão de impotência e na exaltação do poder de Deus. A fonte diz que Deus usa essa experiência extrema não só para corrigir a desobediência, mas fundamentalmente para restaurar o profeta, trazê-lo de volta para a missão. E aí vem a cena do peixe vomitando Jonas em terra firme. É gráfico, né? Mas, simbolicamente, é interpretado como uma segunda chance, uma espécie de ressurreição, para ele cumprir o que Deus tinha mandado. A soberania divina agindo de novo para cumprir seu propósito. E com essa segunda chance, a gente chega no capítulo 3. Deus chama de novo. A mesma ordem. Vai lá para Nínive e prega a mensagem que eu vou te dar. E dessa vez... Dessa vez, Jonas vai. Obedece. Ele entra na cidade, que era enorme, diz o texto, e entrega a mensagem. E a mensagem é curta, direta, quase seca. Qual era mesmo? Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Só isso. Sem floreio, sem apelo, só o aviso do juízo. E o que acontece depois? Bom, talvez seja o mais inesperado da história toda, não acha? Ah, com certeza. A reação de Nínive, e a fonte detalha isso bem, é um dos maiores exemplos de arrependimento em massa da Bíblia. É impressionante. Totalmente inesperado. Do Jonas, a cidade inteira acredita. Do rei ao povo mais simples. Eles decretam um jejum nacional, se vestem com um pano de saco, que era sinal de luto, de humilhação profunda. O rei, inclusive... Sim, o próprio rei desce do trono, senta nas cinzas e manda todo mundo clamar a Deus, abandonar os maus caminhos, a violência. A fonte destaca a rapidez e a universalidade dessa resposta. Foi todo mundo. Algo extraordinário mesmo. Interpreta como o poder da palavra de Deus e a capacidade humana de responder, mesmo num lugar improvável como Nínive. E a sinceridade deles, né? Isso parece ser o ponto-chave para Deus. Exatamente. A sinceridade do arrependimento é o que faz a diferença. E a consequência dessa resposta toda é a grande virada da história. A fonte diz que Deus viu o que fizeram, como abandonaram seus maus caminhos, e aí? E aí ele arrependeu-se, essa é a palavra usada, que significa que ele mudou de ideia sobre a destruição e não os destruiu como tinha ameaçado. A misericórdia venceu o juízo. Uma cidade inteira, inimiga histórica, poupada. A gente esperaria o profeta feliz da vida, né? Missão cumprida. Pois é. Mas é aí que o capítulo 4 revela a maior surpresa sobre o próprio Jonas. A reação dele não é alegria, é raiva. Fúria. Ele fica bravo com Deus. Furioso. E ele fala na cara de Deus o motivo da fuga lá do começo. A fonte que a gente analisa vê isso como um momento de honestidade brutal, sabe? Ele diz: "Ah, Senhor, não foi isso que eu falei lá em casa. Por isso eu fugi para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor, que promete castigar, mas depois volta atrás." Incrível. Ele tá bravo porque Deus foi Deus, porque agiu com compaixão. Exatamente. Ele preferia ver Nínive destruída a ver Nínive perdoada. Limitada, às vezes egoísta. E a visão de Deus, que é muito maior, muito mais ampla. E como Deus lida com essa birra do profeta? Porque é quase uma birra, né? É quase infantil, né? Deus responde com uma lição prática, quase como um professor paciente. A fonte analisa isso em detalhe. Primeiro, Deus faz crescer uma planta, rapidinho, que dá sombra para Jonas. E ele fica feliz com a planta. Fica super feliz, um alívio para ele. Só que no dia seguinte, Deus manda uma lagarta para comer a planta seca. E depois ainda vem um vento quente do deserto, que deixa Jonas arrasado, querendo morrer de novo por causa do calor e porque perdeu a sombra da planta.
Nossa, que montanha-russa emocional para ele. Total. E nesse momento, Deus pergunta direto para ele: você está certo em ficar tão bravo por causa de uma planta? E o Jonas? Na sua autopiedade, ele responde que sim, que está com raiva até a morte. Aí vem o argumento final de Deus, que a fonte considera o ponto alto, a mensagem central do livro. Que é? Deus diz basicamente: olha, você ficou com pena de uma planta que você não plantou, não cuidou, que nasceu e morreu em um dia, e você tá assim. Agora, Nínive tem mais de 120 mil pessoas ali que não sabem nem diferenciar a mão direita da esquerda. A fonte interpreta isso como uma forma de dizer que eram como crianças ou ignorantes espiritualmente falando, além de muitos animais. E eu não deveria ter compaixão dessa cidade enorme. Uau! O contraste é brutal. É muito poderoso a compaixão passageira e egoísta de Jonas por uma planta versus a compaixão profunda, imensa de Deus por uma multidão de gente e até pelos animais. É uma crítica direta ao nacionalismo fechado, à falta de misericórdia do Jonas. Ok, então passamos pela história toda, é realmente muito rica. Se a gente for sintetizar as mensagens principais que a nossa fonte, Jonas, fuga a misericórdia e a soberania divina, tira daqui, um ponto que salta aos olhos é a soberania de Deus, né? Sim, com certeza. A fonte enfatiza a soberania divina não como uma ideia distante, mas como algo ativo, presente em tudo. No controle da tempestade, do peixe, da planta, da lagarta, do vento. Até das decisões humanas, parece. Exato. Até no arrependimento de Nínive e na própria jornada teimosa do Jonas. Parece que nada escapa do propósito de Deus. Mesmo a desobediência acaba sendo usada para cumprir os planos dele. É impressionante. E junto com a soberania, o outro grande tema é a misericórdia divina, claro. Mas a fonte parece focar não só na misericórdia em si, mas na reação que ela causa, né? Exatamente. A misericórdia é o centro e ela se estende de um jeito chocante até para os inimigos, para os ninivitas. Bastou arrependimento. Mas o que a fonte acha muito instrutivo é a resistência de Jonas a essa misericórdia. É verdade. E isso faz a gente pensar. Será que nós também temos dificuldade em aceitar a graça de Deus para quem a gente acha que não merece? A misericórdia de Deus não é só para Nínive, ela alcança o próprio Jonas. Ele é disciplinado, é resgatado, é ensinado com paciência. Deus tentando alargar o coração dele. O que nos leva direto para essa questão do coração humano e do preconceito. A história funciona quase como um espelho para a gente, não é? Sem dúvida. A análise que a gente está usando pega Jonas para mostrar essa tendência humana, sabe? De querer a graça para a gente, para os nossos, mas negar para os outros. O livro desafia o etnocentrismo, o nacionalismo, qualquer tipo de clubinho religioso que queira limitar a compaixão de Deus. Pergunta se a gente consegue ficar feliz com o bem de quem a gente vê como diferente ou até como inimigo. É uma pergunta difícil. E o arrependimento de Nínive? Que lição específica a fonte tira dali? O exemplo de Nínive é apresentado como prova forte de que o arrependimento genuíno abre a porta para a misericórdia de Deus. Não importa o passado da pessoa ou do povo. Ninguém está tão perdido que não possa ser alcançado pelo perdão se houver mudança sincera de coração e atitude. Isso reforça a ideia da universalidade, então. Sim, sublinha a universalidade da oferta de salvação. Um tema que bate de frente com a visão pequena do Jonas. Levanta aquela questão importante: quem é que define os limites da graça, afinal? E por último, a fonte também faz aquela conexão com Cristo, que o próprio Jesus mencionou séculos depois. Como essa ligação é explicada? Ah, sim, a fonte lembra de Mateus 12:40. Jesus compara os 3 dias e 3 noites de Jonas dentro do peixe com os 3 dias e 3 noites que ele mesmo passaria no coração da terra. O sinal de Jonas. Exato, o sinal de Jonas. A análise destaca que Jesus usa Jonas não só pelo tempo, mas pelo simbolismo de ser engolido por algo que parece morte, o peixe para Jonas, o túmulo para Jesus, e depois emergir para continuar a missão. É visto como um prenúncio, uma sombra da própria morte e ressurreição de Cristo, ligando essa história tão peculiar do Antigo Testamento com o coração da fé cristã.
Fazendo um balanço geral, então, o livro de Jonas, apesar de ser curto e narrativo, quase uma novela, emerge nessa análise como um texto teológico muito profundo. Muito. Ele confronta a gente com a natureza de Deus, essa soberania total e essa misericórdia que às vezes nem entendemos direito. E também com a nossa própria natureza, nossas teimosias, nossos preconceitos, nossa dificuldade em responder ao chamado. É uma história que força a gente a pensar sobre quem a gente acha que é digno da graça. Exatamente, a mensagem principal que a fonte sublinha é essa. O amor e a misericórdia de Deus são radicais. Eles ultrapassam qualquer fronteira que a gente crie, seja nacional, étnica, moral, não importa. É uma visão bem ampla. Muito. Essa compaixão divina alcança o inesperado, transforma o inimigo e pode mudar não só o destino de uma cidade, mas também o coração de um profeta turrão. Mostra um Deus muito maior e mais compassivo do que o Jonas e talvez nós imaginamos no início. E sabe, isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, algo que a fonte meio que sugere nas entrelinhas. Se a compaixão de Deus é tão gigantesca assim, a ponto de abraçar até quem a gente considera adversário, ou quem a gente acha que está fundamentalmente errado, como é que isso deveria mudar o jeito que a gente interage com as pessoas no nosso dia a dia? Pensando naquelas pessoas com quem a gente discorda, sabe? Que parecem distantes, talvez até hostis. Como é que a gente pode cultivar um olhar que refleta, nem que seja um pouquinho, dessa misericórdia que vai além? Tentar ver a humanidade ali, a possibilidade de mudança, onde talvez a gente só enxergue oposição ao erro. Fica aí a reflexão.